Eu estava no congresso missionário e aí estava ali pregando, um grande pregador também, pastor Davi Clava, lá de São Paulo, igreja da, esqueci lá, da Lapa, Igreja Batista da Lapa. Ele pregou multidões, multidões no vale da decisão. O dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Ele leu aquele texto, eu sou muito ativado pela palavra, né? Eu sou ativado pela... Deus fala comigo na palavra, eu sou muito ativado na palavra. Porque a palavra ela é profética, né? Profecia é falar aquilo que Deus já falou, e a Bíblia é tudo que Deus já falou. A maneira assim que Deus fala comigo é na palavra. Clareza. Às vezes estou lendo a Bíblia que salta, né? E ali, quando ele leu isso, eu senti o chamado forte no meu coração. Fiz uma oração poderosa. Falei, Senhor, eu vou, mas eu não quero ir só. Eu preciso que o Senhor me arrume uma esposa. E eu não faço questão de porte físico, nada. Eu quero me casar com a pessoa que mora dentro do corpo. Fiz essa oração. Fiz uma oração perigosa. Que eu falei, pode ser careca, banguela, que coisa de Não é o jovem. critério. Aquela coisa de jovem. Não, eu falei, pode ser careca, banguela. Mas eu quero casar com a pessoa que mora dentro do corpo. E a minha esposa era uma jovenzinha que estava também no mesmo congresso, né? E ela estava atendendo o mesmo chamado, na mesma hora, no meio de muitos jovens. E naquela noite eu tive um sonho, e naquele sonho eu vi uma família vindo assim no corredor do colégio, carregando umas malas, uns negócios, e uma moça com blusa cor-de-rosa e saia preta. E o Espírito Santo me falava, ela é a sua esposa. E aí, cara, eu estava trabalhando naquele congresso, né? E eu procurei o pastor que estava, assim, como autoridade, falei, pastor Hélio, eu tive um sonho, cara, sonhei com a minha esposa. Ele falou, você tá doido, você comeu demais e tal. Você tá na fissura, fica na sua. Mas no sonho eu estava encostado numa pilastra daquele colégio e a família vinha. Então, todo dia... Tu ia eu pra vi pilastra. cara, aquela pilastra. 4 dias de congresso e nada. Cheguei a procurar no meio para ver se dava ajuda, assim, dar Já passaram, né? uma mudada no sonho para ver se... Mas aí desisti lá pro 3º dia. Só que aí acabou o congresso, eu estava tirando os colchões, né, que ficava todo mundo hospedado numa escola pública. E a gente está tirando o colchão e de repente eu estou conversando com o pastor Hélio, encostado na pilastra, mas sem perceber. E de repente vem a família puxando as malas e a mocinha de blusa cor-de-rosa e a saia preta, cabelão e tal. E aí a estrutura sacudiu. Aí o Hélio que me falou, Cirilo, olha o que está acontecendo. Eu falei, o que está acontecendo? Você nem se ligou, né, pastor? Não. Na hora que eu olhei, eu falei, misericórdia. Aí, o joelho batendo. E ela passou por mim, a família passou. E o Hélio falou, você não vai fazer nada? Não vai fazer o quê, cara? Não vai lá, pega o telefone dela. Vai lá, pede a mão dele. Quando eu cheguei, já estavam dentro de uma Kombi, né? Naquela época tinha Kombi na igreja. Indo embora. E eu abri a porta e eu já estava começando a pregar evangelho num lugar perto, assim, na cidade de Contagem. E eu vi que ela tinha cantado num quarteto. Ela tinha apresentado no congresso. Falei, aquela menina do quarteto. Aí fui lá e Deus perdoa, né? Assim, você me dá seu telefone? Ela, pra quê? Não, porque eu quero te convidar para cantar lá no meu projeto. Tinha uma tática aí. Tinha. Mas depois eu convidei, então não estou em pecado, não. Depois eu convidei. E aí começamos a falar por telefone, mas eu não me lembrava, desculpa, tá muito longa a história. Por favor, pastor, essa história é linda. A gente adora saber os detalhes. Aí começamos a falar por telefone, 3 meses depois eu convidei ela para sair e a gente se conheceu pessoalmente, mas não falei nada que eu não ia falar, tipo, sonhei que você vai ser minha esposa. Eu fiz um propósito que eu só contaria depois que ela decidisse se casar comigo, porque eu não queria usar aquilo como argumento, né? É para ela tomar uma decisão. Uhum. E aí, a história é longa, depois eu conto o resto. Senão eu vou monopolizar o podcast. Lá se vamos, mas calma aí. E quanto tempo depois ela aceitou, disse que queria casar? Pois é, aí aconteceu o seguinte, tinha um cara que gostava dela, né? Quando esse cara viu que eu estava chegando na área, ele investiu tudo,
Eu era muito feinho e tal. E pobrezinho, feinho, tudo inho. E ela começou a namorar com ele. Aí eu comecei a sofrer. E eu trabalhava numa consultora na época. Fazia esse trabalho de office boy, né? Um dia eu estava andando na rua, eu sempre fui muito decidido. Ou é ou não é. Não fico sofrendo por nada, não. Estava andando na rua e falei, Senhor, a tua palavra diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Eu não vou sofrer. Só sofro pelo Senhor, por causa de mulher, por causa de dinheiro, não sofro por causa de nada. Então, tira isso de mim. Foi como tirar com a mão, assim, aquele sentimento. Tirou. E eu fui viver minha vida. E depois fui para o seminário. Comecei a fazer o seminário. 2 anos depois, estava no seminário, já tinha um telefone para todo mundo, o telefone tocou e me chamaram. Falei, Cirilo, é para você. Aí eu fui lá atender. É uma moça. Eu era muito radical, não me envolvia assim. Queria saber, né? Eu vou dedicar a Deus. É meio padre, né? Voltou aquilo tudo. Aí, uma moça, cheguei lá, atendi. Alô. A vozinha, né? Falei, quem tá falando? A Dalila. Falei, Dalila? Dalila. Falei, oi, Dalila, tudo bem? Tal, que é o Sansão. Não, brincadeira. Eu vi que ela tava triste, né? Aí eu falei, tudo bem? Ela falou, o Paulo morreu, que era Morreu? Morreu. Nunca orei, viu, gente? Se tem algum parente assistindo esse podcast, estou diante de Deus falando aqui em verdade. Nunca pedi isso. Pedi para Deus tirar de mim. Precisa tirar de todos. Não. Mas aí o Paulo era um jovem saudável, muito ativo na igreja, amado por todo mundo, né? Da igreja do pastor Jorge Linhares, que era meu professor. E aquele dia no seminário, estava uma comoção, porque o Paulo realmente era muito querido. O pessoal, gente, o Paulo morreu. Mas eu não conseguia, diante de Deus, ligar as coisas. Por exemplo, Paulo é Paulo. Eu já não estava ligado mais naquela questão do namoro, do sonho, eu tinha esquecido mesmo. Estava com a congregação começando a crescer, dentro de uma favela, boca quente, assim, barra pesada, sovaco da cobra. Entendeu? Tinha que lidar. Eu estava lidando com ameaça de morte dentro da favela. Eu tive 2 ameaças de morte perigosíssimas dentro da favela. O traficante, o dono do negócio lá, queria me cancelar, entendeu? Porque eu evangelizei a companheira dele, ela se converteu e não quis ter nada com ele, o cara quis se vingar. Então eu estava assim, minha cabeça estava a mil, não estava pensando em mulher e nada, pensando em sobreviver. Né? Aí de repente aquilo acontece e a Dalila ali falou, Paulo morreu. Eu falei, Paulo morreu. Quem é Paulo? Gente, o Paulo é o Paulo, que está todo mundo falando. Aí tal, o Paulo falou, sinto muito, né? E tal, e etc e tal. Mas aí eu falei, sinto muito. Eu falei, gente, o Paulo morreu. O ser humano é uma praga, né? Mas eu tô vivo. Ficar triste. Eu fiquei assim, não alegre, mas fiquei num estado de graças. Falei, gente, existe uma chance, né? A vida A continua. vida continua, né? Mas o Paulo era muito amado mesmo. Aí o Paulo faleceu, saiu para trabalhar, garoto saudável. Estava conversando com um colega do banco passageiro, do Fiorino. O colega percebeu que não respondia mais. Ele teve um mal súbito e morreu ali. Nossa, jovem, né? Muito jovem, 21 anos, morreu. Aí eu estava fazendo introdução à psicologia, precisava fazer um trabalho de psicologia. Pedi autorização ao reitor do seminário, porque eu não podia fazer com meninas, né? Tinha menino com menina e menina com menina. Ele autorizou e eu comecei a ajudar ela. Mas sem nada no coração. Não era Diante de Deus. intencional. Não foi. Só que 6 meses se passaram. E um dia eu estava assim, a gente estava conversando no restaurante, e eu olhei para ela e falei, gente, essa menina é a minha esposa. Eu não namorava e tal. Falei, é a minha esposa. Aí aquilo acendeu de novo. Aí foi muito difícil relacionar assim, né? Sabendo que ela era a esposa que Deus tinha separado para mim. Aí um dia a gente conversando, eu joguei um verde assim. Falei assim, eu não quero namorar não. Eu vou encontrar minha esposa, vou me casar com ela.
do nada, ela falou assim, você é meu melhor amigo. Eu me casaria com você. Eu falei, sério, Então garota? vamos. Sério, fala comigo. Né? Aí, eu falei assim, posso contar uma história longa? Tá, contei essa história para ela. Ela, cheia de temor, disse assim, então vamos casar. Se é de Deus, vamos casar. E com 10 meses, nós namoramos e noivamos e casamos. Em 10 meses, Deus nos deu tudo. E assim já se vão 33 anos. 33 anos Você de tá ajudando ela até hoje. Estou ajudando ela. 3 filhos lindos. É. Pastor. Essa é a nossa história. Uma história muito bonita e engraçada também. Não é uma história perfeita, mas é uma história linda.